A paz de Deus a todas as nações do mundo. Aqui é Sandro Pedro do canal Eclesiastes 11:5. Como eu, Pedro, tinha vos falado em outros vídeos, os 21 dias de jejum, que começou no dia 17 de Tamuz de 5785 no calendário babilônico judaico, correspondente ao 13 de julho de 2025, até o dia 9 de Av de 5785, que foi o 21º dia do jejum, que correspondeu ao dia 3 de agosto de 2025, sendo que essa foto que vocês estão vendo atrás de fundo é uma das taças da Santa Ceia, com uma moeda de 25 centavos do Brasil dentro, onde eu, Pedro, botei o mel. Essa foto eu, Pedro, bati no dia 1º de agosto de 2025, numa sexta-feira, sendo que no terceiro dia, na verdade, no domingo, eu, Pedro, fui no cemitério Dona Francisca e, como simbolismo, pus mel nessas duas taças da Santa Ceia, a taça minha e da minha esposa, sendo que uma das taças eu pus a moeda de 25 centavos do Brasil dentro e coloquei mel. Sendo que nessa moeda de 25 centavos do Brasil tem o rosto, desde 1994, o rosto do primeiro presidente do Brasil. Então, só hoje, nesse dia 16 de agosto de 2025, eu, Pedro, fui ver a data dessa moeda que está na foto que eu, Pedro, bati. No dia 1º de agosto de 2025, a data é de 2004, essa moeda. Sendo que de 2004 até esse ano 2025, dá 21 anos. Sendo que só hoje eu, Pedro, vi isso, nesse dia 16 de agosto de 2025, essa moeda de 25 centavos do Brasil desde 2004 até 2025 dá 21 anos. E esse simbolismo que eu, Pedro, fiz de botar em uma das taças da Santa Ceia, essa moeda de 25 centavos do Brasil, que tem a efígie do primeiro presidente do Brasil, com mel, foi no 21º dia de jejum, o último dia de jejum, que começou no dia 13 de julho de 2025 até o dia 3 de agosto de 2025 no calendário babilônico. Começou no dia 17 de Tamuz de 5785 até 9 de Av de 5785, que corresponde ao 3 de agosto, que foi no domingo, quando eu, Pedro, lancei duas taças, as segundas duas taças de mel na planície em frente ao cemitério Dona Francisca. Então, essa moeda de 25 centavos do Brasil, simbolizando também Jeremias 25, a ira de Deus contra todos os presidentes da terra nesse fim dos tempos e contra todos aqueles que não aceitarem Jesus como Messias. Vamos ler então Jeremias 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Durante 23 anos do 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, tem vindo a palavra do Senhor, e eu a tenho anunciado a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. E embora vos tenha enviado o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, vós não escutastes nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Disseram: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, de séculos em século. Não andeis após outros deuses para os servirdes e vos inclinardes diante deles,
Não me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Vós, porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de zombaria e ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser ermo desolado, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Quando, porém, se cumprirem os 70 anos, punirei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolações perpétuas. Trarei sobre aquela terra todas as coisas que disse contra ela, e tudo o que está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Eles mesmos serão escravos de muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor e faze que dele bebam todas as nações as quais eu te enviar. Quando deles beberem, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre eles. Tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles ruína e objeto de horror, escárnio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o povo. A todo o povo misto e todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, e a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon. A todos aos reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das ilhas além do mar. A Dedã, a Temã, a Buz e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra. A todos os reis da Arábia e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, a todos os reis de Zinri e a todos os reis de Elão, que é no Irã, e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos de sobre a face da terra. E depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá. Então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, cai e não torneis a levantar-vos por causa da espada que vos enviarei. Se não quiserem tomar do copo da tua mão para beber, lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Na cidade que se chama pelo meu nome, que é Jerusalém, começo a castigar, e ficareis vós de todos impunes? Não ficareis impunes, porque chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tu profetizarás todas essas palavras. E lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá, ele fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade e fortemente rugirá contra a sua terra. Ele gritará como os que pisam as uvas, gritará contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra. Pois o Senhor tem contenda com as nações, ele entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará a espada, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olhai, a calamidade sai de nação para nação, grande tormenta se levantados dos confins da terra. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, não serão recolhidos nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra.
Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, donos do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e vos quebrantarei, e vós então caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Ouvi o grito dos pastores e os uivos dos donos do rebanho, pois o Senhor destruiu o pasto deles. As suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Como o leão deixará ele o seu covil, a sua terra será assolada por causa da espada do opressor e do furor da ira do Senhor. Aqui, como vocês viram, Jeremias 25, e a moeda de 25 centavos que o Pedro botei dentro de uma das taças da Santa Ceia, ali estando no cemitério Dona Francisca, e botei o mel dentro dessa taça e lancei em frente da planície, ali onde Deus fez aparecer uma coruja nesse dia 14 de agosto de 2025, em 2 pontos na planície. No segundo ponto, a coruja já estava em frente ao cemitério onde o Pedro pôs essa moeda de 25 centavos, que tem a efígie do rosto do primeiro presidente do Brasil, a moeda de 25 centavos, que também simboliza o ano 2025. E hoje, nesse dia 16 de agosto de 2025, eu, Pedro, olhei a foto da moeda dentro da taça, que o Pedro bati no dia 1 de agosto de 2025 e vi que a moeda é de 2004. Hoje eu vi de 2004 para 2025, são 21 anos. Quando eu, Pedro, botei essa moeda dentro dessa taça com mel e joguei na planície, era o 21º e último dia de jejum lá em Israel, que é do dia 17 de Tammuz de 5.785 até 9 de Ave de 5.875, que correspondeu aos dias 13 de julho de 2025 até o dia 3 de agosto de 2025, que foi no domingo. Nesse dia o Pedro foi a pé aqui do condomínio onde Deus, no dia 7 de outubro de 2023, lançou um raio. No sábado de manhã, no mesmo dia que o Hamas invadiu Israel, no dia 7 de outubro de 2023. Então eu, Pedro, fui a pé nesse dia para o trabalho, fui a pé daqui até a empresa que trabalho, mas até o cemitério Dona Francisca, onde eu fiz esse simbolismo, deu 8 quilômetros exatos. Lembrando também, quando o profeta Samuel foi escolher o segundo rei de Israel, quando Deus mandou Samuel levar óleo para ungir o rei Davi. Então Samuel chegou na casa de Jessé e de todos os filhos, o único que Deus escolheu foi o que ainda estava no campo pastoreando as ovelhas, o 8º filho de Jessé. Deus escolheu para ser o segundo rei de Israel, para substituir o rei Saul, que reinou 40 anos ali em Israel. E como Deus tinha prometido que da descendência de Davi traria o Salvador, o Messias Jesus, seu filho. Desde Abraão até o nascimento de Jesus, foram 3 vezes 14 gerações. E não esquecendo que no dia da votação, na eleição desse falso Papa de Roma, Leão XIV, nesse mesmo dia 8 de maio de 2025, Deus permite que o leão mate o seu dono lá no país do Iraque. Numa cidade que fica perto do rio Eufrates, um dos rios que saía do Jardim do Éden. Esse foi o vídeo, também sobre essa moeda de 25 centavos do Brasil, que simboliza a ira de Deus também contra todos os reis da terra, contra todas as nações da terra. E serão salvos só aqueles que seguirem o Messias Jesus.
Hoje, 16 de agosto de 2025, sábado. Que Deus abençoe a todas as nações do mundo e até o próximo vídeo. Nesse dia 16 de agosto de 2025, agora vejam, na continuação desse vídeo, a parábola da figueira estéril que o Messias Jesus contou, e depois os relâmpagos que eu, Pedro, gravei no cemitério Dona Francisca em fevereiro desse ano 2025. A figueira estéril. Há muito tempo, entre os pés de sua vinha, um homem tinha também uma figueira. Durante 3 anos, ele esperou por frutos, mas a figueira não os produziu. O homem disse então ao seu empregado: Eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho nenhum. Por isso corte-a, ela ocupa a terra inutilmente. Senhor, deixe-a mais este ano. Vou cavar em sua volta e adubá-la. Se no futuro der fruto, ótimo. Mas se ainda assim não o der, eu a cortarei. Faça o que quiser. Durante os meses seguintes, o empregado deu carinho e atenção para a figueira. Depois de 1 ano, o dono da terra foi novamente até a figueira. Ele pensava: Hoje cortarei esta figueira inútil e no seu lugar plantarei uma videira. Mas quando chegou à vinha, ficou espantado. A figueira, que nunca havia dado frutos, estava carregada. Seus galhos estavam pesados de tantos frutos. Feliz, o homem deixou a figueira onde estava e por muitos e muitos anos ela foi frutífera. O que essa figueira simboliza para a nossa vida? Longe de Deus, somos como a figueira que não dá fruto e não servimos para Ele. Mas Deus sempre nos dá uma segunda chance. Se mesmo assim não aproveitarmos, então não conheceremos toda a bondade do Senhor. Você não quer perder isso, quer? Paz de Deus a todas as nações. Como vocês estão vendo, Deus está fazendo relâmpagos aqui na cidade de Joinville. Então vamos entrar aqui no cemitério Dona Francisca. Deus fazendo relâmpagos. Deus fazendo relâmpagos. Que Deus proteja em nome de Jesus. Como o Sandro tinha falado, que se tivesse trovões e relâmpagos, eu, Pedro, viria aqui gravar. Aqui é o cemitério Dona Francisca.
Lá é a planície. Deus fazendo relâmpagos aqui na cidade de Joinville. Deus também fazendo trovões. Deus fazendo trovões e relâmpagos. Como diz em Jeremias, uma palavra de Deus diz em Jeremias 10, Deus faz os relâmpagos para a chuva e do seu depósito faz sair o vento. E com o rebombar do seu trovão, logo há tumulto de água nos céus. Agora há pouco, como vocês viram, um clarão que Deus fez. Ó, glória a Deus. Deus fazendo relâmpagos para a chuva. Aqui no cemitério, Dona Francisca. Ah, meu Pai. Deus fazendo trovões. Assim como a palavra de Deus diz. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Também a palavra de Deus diz que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Agora eu, Sandro, quero ver se pega o tripézinho. Para pôr gravar um pouco. Que Deus proteja em nome de Jesus.
Assim como Elias falou, o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. Que seja feita a tua vontade, Deus. Eu, Sandro, estou aqui no cemitério Dona Francisca. Deus só dando trovões. E relâmpagos aqui na cidade de Joinville, que é o cemitério Dona Francisca. Lá é a planície. Agora eu, Sandro, vou deixar apontado para a planície um pouco. Deus fazendo relâmpagos e trovões. Agora eu, Pedro, vou descer. Eu, Sandro, mas meu nome profético é Pedro. Deus fazendo também ventos. Citar mais uma vez a palavra de Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo.
Agora eu, Sandro, vou descer. Gravar mais um pouquinho, na medida que eu descer. Gravar mais um pouquinho dos relâmpagos que Deus está fazendo. Essa é a planície. Como eu falei, se for da vontade de Deus lançar um raio nessa parte plana, mas claro, que se for da vontade de Deus. Porque como a própria palavra de Deus diz, quando o profeta Elias estava falando com os profetas de Baal, Elias fez uma proposta aos profetas de Baal. O Deus que responder com fogo, esse sim é Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. E se é da vontade de Deus e Deus lançar esse raio outro dia para eu, Sandro, gravar, assim seja. Como o Sandro tinha falado, o dia que tivesse trovões e relâmpagos seria o dia que eu, Pedro, ia gravar novamente aqui no cemitério Dona Francisca. E que Deus abençoe a todas as nações. E eu, Sandro, vou gravar mais um pouco. Glórias ao Deus único, que faz os relâmpagos para a chuva e do seu depósito faz sair o vento. Ele, o único Deus e o Criador de todas as coisas. Agora eu, Sandro, estou indo para o trabalho. Como a palavra de Deus diz, os mortos em Cristo no dia do arrebatamento ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro de Jesus e de Deus perante as nuvens. Espetáculo de Deus, Deus fazendo os relâmpagos para a chuva, aqui na cidade de Joinville, que é o cemitério Dona Francisca. Deus fazendo também trovões. Glória a Deus.
grande árvore aqui no cemitério Dona Francisca. Hoje, 12 de fevereiro de 2025. Eu, Sandro, já estou indo. Não sei nem que horário é agora. Mas valeu a pena para transmitir a verdade do Deus Todo-Poderoso. Pedir proteção a Deus para vir aqui em meio a seus relâmpagos e trovões, porque sei que também sou falho. Glória a Deus, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Agora eu, Sandro, vou sair do cemitério Dona Francisca. Uma limpada. Deus também fazendo ventos. Deus também fazendo ventos aqui na cidade de Joinville. Até agora com 20 minutos e 57 segundos do vídeo. Eu, Sandro, já saí do cemitério. Estou indo a caminho para o trabalho. Que Deus abençoe a todas as nações.